Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é áreas de figuras planas. Conteúdo importante para estudantes do ensino médio, da primeira série do ensino médio. E também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, a nossa expectativa de aprendizagem para essa aula será utilizar as fórmulas usadas em geometria para o cálculo de perímetros e áreas de figuras planas. Beleza? Vamos para a nossa primeira figura aqui. Mas antes, vamos ver o que é perímetro. Eu trouxe para vocês aqui, do dicionário, perímetro é um substantivo masculino, tá? Que significa, em geometria, linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície. Soma de lados de uma figura. Pronto. É isso, tá? Olha o tanto que é lindo, né? Não, a gente vai ver um exemplo aqui, tá bom, gente? E outra coisa, perímetro a gente pode usar também em geografia, que vocês vão ter aula hoje de geografia, né? Como perímetro urbano, por exemplo, tá? Então vamos lá. Vamos praticar esse nosso conteúdo. Perímetro. Daniela quer cercar o terreno representado na figura. Nessa figura, dois lados consecutivos são sempre perpendiculares e as medidas de alguns lados estão indicados em metros. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? Vamos ver? Então, gente, deixa eu só aumentar essa figura aqui para a gente melhorar. Como ele está pedindo perímetro, a gente tem que somar todas essas medidas aqui, tá? Todas essas medidas. Só que eu não tenho o valor dessa medida e nem dessa. Então, não sei qual é o valor dessas duas medidas. Como que a gente vai encontrar isso? Olha aqui, esse lado todinho no vale 80 e esse aqui no vale 60, se fosse do completo, né, não tivesse faltando esse pedaço, olha só, aqui, dessa ponta até nessa, também valeria 80. Ou seja, esse pedacinho aqui vale 20. Da mesma forma, esse lado aqui, ele seria, né, o mesmo tamanho desse lado aqui. Se já tem 40 para 60, então faltam 20 também. Pronto. O que é perímetro? Não é somar os lados, as medidas? Vou fazer isso. 60 mais 60, já vou colocar aqui a conta, mais 80, mais 40, mais 20, mais 20. Então, mais 40 também. Então, 120 com 80 dá 200. Vamos fazer assim, 200. Aqui dá 80. 200 mais 80, 280 metros. Esse é o perímetro do terreno. Então, ela vai gastar 280 metros de cerca. Tá vendo tanto que facinho? Tranquilo, né? Vamos, então, agora para a nossa área. Vamos começar aqui com um retângulo. Vocês lembram da figura do retângulo, né? Olha só, o que é o retângulo? É um quadrilátero com pares de lados paralelos e ângulos internos iguais a 90 graus. Como assim pares de lados paralelos, tá? Eu vou olhar para esses lados e para esses lados. Olha só, esse lado é paralelo a este e este lado é paralelo a esse. Então, esses quatro lados, né, 2 a 2, são paralelos. Vamos fazer o seguinte, então, e os ângulos internos iguais a 90 graus. Isso é a definição de retângulo. Vou aumentar ele aqui, vamos pensar assim, eu vou pavimentar esse retângulo. O que é pavimentar? É encher de cerâmica, por exemplo. Então, pavimentei. Quantas cerâmicas dessas iguais cabem aí dentro? Será que eu tenho que contar uma por uma? Como é que a gente faz isso para calcular quantidade de cerâmica aqui iguais, tá? E são todas quadradinhas, viu, gente? Como é que a gente pode fazer essa contagem sem ter que contar uma por uma? Lembra o seguinte, esse daqui é a base, esse daqui é o comprimento, ou a altura, vou chamar aqui de H, tá? Então, basta eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vezes 7, 63. Então, tem 63 quadradinhos aí dentro. E aí, como é que a gente faz, então, para calcular? Basta multiplicar a base pela altura. Simples assim. Pega um marca-texto e marca aí, tá? Agora, vamos para a próxima figura. O quadrado. Como é que é um quadrado?
também é um quadrilátero com pares de lados paralelos e ângulos internos iguais a 90 graus. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Só que, no quadrado, os lados são iguais, por isso um quadrado. Mas a gente pode definir também quadrado como sendo um retângulo especial, tá? Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Coloque isso aí no coraçãozinho de vocês. E como é que faz, então, para calcular a área de um quadrado, se ele é um retângulo? Base vezes altura, né? É só multiplicar base vezes altura. Só que, como os lados são iguais, vou chamar aqui de L. Então, a área vai ficar assim, ó, base vezes altura. Como eu chamei de L, de lado, então vai ficar lado. E essa altura também é L, porque são iguais as medidas. Então, eu vou chamar L também. E quanto é que dá L vezes L? Isso, L ao quadrado. Pronto, essa é a área do quadrado, L ao quadrado. Marca o texto aí, passa o marca-texto. Próxima figura. Por que eu estou fazendo isso, viu, gente? Atenção. É para você não precisar ter que memorizar todas essas fórmulas. Basta saber de uma e você encontrará todas as outras. Vai prestando atenção que você vai ver isso. Figura, paralelogramo. Bom de colocar o nome disso aí no cachorro, né? Paralelogramo. Vem aqui, menino. Então, lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou traçar a altura... Aliás, paralelogramo tem pares de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse e este lado é paralelo a esse. Boa. Onde é que está a altura desse paralelogramo? Vou aumentar ele aqui um pouquinho. A altura está bem aqui, ó. Essa é a altura dele. Vou fazer o seguinte, ó. Vou recortar esse triângulo aí que formou, tá? Vou recortar ele. Ctrl X. Vou fazer um Ctrl X nele e vou colar lá do outro lado, ó. Que figura é essa que virou? Isso mesmo, é um retângulo, tem a mesma área. Então, como é calcular a área do paralelogramo? Base vezes altura. Passa o marca-texto. Tudo bem? Próxima figura, nosso triângulo. Como é que a gente vai fazer para calcular a área do triângulo, hein? Será que ele vira um retângulo? Olha só, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou girar o meu retângulo e vou encaixar ele, ó. Olha só o que virou. O paralelogramo. E como é que calcula a área de paralelogramo? Base vezes altura. Só que eu quero saber só de um, só do triângulo, porque aqui eu formei dois, né? Então, para calcular a área de um, basta eu fazer a metade disso. Então, base vezes altura dividir por 2, área de qualquer triângulo, tá, gente? Passa o marca-texto. Boa. Seguindo aqui a nossa aulinha. Trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio? E agora? Trapézio é o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou girar e vou encaixar. Tá aí. Essa virou um paralelogramo. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembrando aqui, ó, que eu tenho a base grande, vamos chamar assim, tá? Base grande, o trapézio, ele pode girar, igual aconteceu aqui, ó. E aqui eu chamar de base pequena. Então, aqui é base pequena, aqui é base grande. E ele também tem uma altura, tá? Tem uma altura. Toda a base aqui, ó, do paralelogramo é a base grande mais a base pequena, vezes a altura. Então, tá aí. Essa seria a área desse paralelogramo. Só que eu tenho dois... aliás, essa seria a área desse paralelogramo, só que eu tenho dois trapézios formando um paralelogramo, tá? Ou seja, eu quero só calcular o de um. Então, eu vou ter que dividir por 2, tá? Essa fica desse jeito. A área do trapézio, base vezes altura, dividido por 2. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo. E não menos importante aqui, ó, o nosso losango. Como é que calcula a área de um losango? Um losango também é um quadrilátero com pares de lados paralelos. Losango, se você não se lembra, todas as medidas dele são do mesmo tamanho, tá? Todos os lados têm o mesmo tamanho. A diferença dele para o quadrado é que esses ângulos aqui, ó, não precisa ser reto, tá? Quando isso acontece, eu chamo de losango. Se os ângulos forem retos, aí vira um quadrado, né? Um quadrado girado. Tudo bem? Em um losango, eu tenho o chamado diagonais. Então, esses aqui, nossos lados, estão tudo do mesmo tamanho. Eu tenho as diagonais. Eu tenho uma diagonal, vou chamar aqui de diagonal pequena, e essa diagonal chama diagonal grande. Essas diagonais, elas interceptam ali no meio lá, ó, esses diagonais são perpendiculares, tá? Elas ficam perpendiculares entre si. E isso também
faz com que essa medida seja igual a essa medida, ou seja, partem ao meio, são medianas, tá? E essa medida vai ser igual a essa medida também. Agora observe o seguinte, ó. Tá aí as diagonais, né? Observe o seguinte, lá dentro formam 4 triângulos iguais. Como é que eu vou calcular a área desse losango sabendo a área do triângulo? Vamos lá. Olha só. Esse triângulozinho, ele tem a altura D sobre 2, né? O diagonal sobre 2, e a altura Dzão sobre 2, a outra diagonal sobre 2, não é isso? Só que eu preciso de 4 iguais, 4 dessas aqui, ó, para formar o meu losango. Olha só. Então, se eu preciso de 4, então a área vai ser igual a 4 vezes. Como é que se calcula a área do triângulo? Base vezes altura, só que dividido por 2. Tudo bem? Como é que vai ficar agora? Ó, olha só. 2 vezes 2 aqui em cima ficou 4. O que eu vou fazer com esse 4? Olha lá, eu vou dividir 4 dividido por 4. Vou simplificar aqui. E o que me sobra? Diagonal grande vezes diagonal pequena, dividido por 2. Passa o marca-texto, tudo bem? E agora, vamos para uma figura que não é um polígono, tá? Que não é um polígono, olha só, o círculo. Aqui eu tenho, só desse jeito aí é uma circunferência, tá, gente? Só desse jeito é uma circunferência. Só que eu vou pegar aqui, ó, eu tenho um raio, tá? Vou pavimentar ele, agora virou círculo, virou círculo. Como é que se calcula a área do círculo? Gente, olha só, por incrível que pareça, eu quero que vocês acessem depois, tá? Eu vou deixar o link aqui. Esse cara vira também um retângulo, tá? E aí vocês vão ver que a área dele é π vezes raio ao quadrado, tá? Passa o marca-texto, tá aí o link de onde vocês podem encontrar como é que esse círculo vira um retângulo, tudo bem? Gente, essa aula está lá nesse QR Code, acesse ele lá, tá? E também em todas as redes sociais, a TV Brasil Central e também da SEDUC. Então, muito obrigado, foi lindo. Ah, não sai daí, pois após o intervalo teremos aula de Geografia com o professor Alejandro, para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima!